Olá pessoal, aqui é o teólogo Doralice Delgado. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal O que a Bíblia diz. O tema de hoje foi um tema sugerido por um dos nossos seguidores, a Bíblia e a ufologia. Nós estaremos tratando desse assunto, vamos ver se a Bíblia nos dá base para podermos acreditar que um dia o planeta Terra foi visitado por seres extraterrestres. E com isso nós estaremos esclarecendo a muitos dos nossos seguidores o que a Bíblia realmente fala sobre a ufologia. Um abraço para você. Vamos entrar no assunto, mas antes, roda a vinheta. Hoje quero tratar sobre esse assunto, não com uma base científica, mas com uma base teológica, para poder provar a todos e mostrar, à luz da Bíblia Sagrada, se realmente a ufologia ela tem amparo no texto bíblico. Primeiro, eu quero compartilhar com vocês uma matéria que saiu no Estado de Minas Gerais Internacional, que diz assim: Estados Unidos divulgam vídeos de OVNIs filmados por militares. E aí eles colocam então as imagens. O site O Galileu também registra: Marinha dos Estados Unidos confirma que vídeos de OVNIs são reais. Nós estamos vendo em vários noticiários, no YouTube, nas plataformas digitais, que este assunto tem sido tratado de uma maneira toda especial. Eu quero nesse momento rodar um vídeo para vocês, um vídeo que vai falar um pouquinho sobre essa revelação que os Estados Unidos trouxe, o Pentágono trouxe, mostrando que realmente eles tiveram um contato com OVNIs, com objetos voadores não identificados. Vamos ver o vídeo e voltamos logo após para um comentário à luz da Palavra de Deus. Oh, fleet of them, look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's look at that thing. It's rotating. Nickel 6-1 tank, Roger. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get... Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Um artigo que foi postado pelo site Fatos Curiosos. Eles citam 7 fatos sobre os Anunnaki, que vão nos deixar com a pulga atrás da orelha. Primeiro, vamos descobrir quem são os Anunnakis. O nome Anunnaki tem várias traduções, mas a que mais popular significa são aqueles que desceram do céu. Ou seja, vieram de um planeta chamado Nibiru. Segundo, claramente esse povo saiu do seu planeta, a terra natal, que era Nibiru, com o objetivo de vir em busca dos metais na terra. A matéria diz que os Anunnakis vieram para a Terra porque os recursos minerais, seu planeta estava acabando, e eles vieram atrás de ouro para minerar. Fenômenos gravitacionais que vemos em nosso planeta estão todos acionados ou relacionados com o Nibiru. Existem teorias que falam que o planeta Anunnaki é um perigo para a Terra,
porque algum dia eles podem se colidir com o nosso planeta. Diz alguns cientistas que isto realmente é possível. Segundo algumas teorias, os Anunnakis usavam os humanos como força de trabalho em busca de ouro, mas nem sempre foi a nossa espécie escolhida para esse tipo de trabalho. Antes, os Anunnakis, segundo o registro site, eles usavam os Igigi ou Igigi, que eram deuses, segundo a mitologia suméria, deuses mais jovens. E os Anunnaki usavam então esses deuses para poder trabalhar na coleta de minério no nosso planeta. Provas que o Anunnaki realmente existiram está entre nós e bem ao alcance dos olhos. Muitos autores dizem que basta olhar para as civilizações antigas e suas construções que teremos prova de que os Anunnakis são reais. Monumentos gigantes, com pedras enormes de grandes toneladas em várias civilizações antigas, é uma conexão clara de que uma vida maior esteve entre nós. Aqui está falando sobre as pirâmides do Egito, as suas construções, tudo que nós vemos relacionado à construção das pirâmides. Qual a tecnologia usada no passado para poder construir as pirâmides? E o artigo diz que provavelmente os Anunnakis, ou os extraterrestres, aqueles que vieram do céu, de outro planeta, eles influenciaram na construção dessas pirâmides. Cidades antigas sumérias acreditavam que a primeira cidade fundada em 5.400 a.C. foi uma cidade chamada Eridu, que atualmente é Abu Shahin, no Iraque, na cidade natal de Enkin. Os Anunnakis criaram a humanidade. Segundo o artigo, a mão de obra dos deuses Agigi ou Agigi estavam se findando, então eles resolveram criar a humanidade, para que assim pudesse trabalhar então na coleta dos seus minérios. E com isso fez com que a humanidade pudesse procriar, para que aumentasse o número de pessoas para trabalhar então no minério. Nós podemos também lembrar de um rei faraó chamado Akhenaton. Esse rei egípcio, ainda jovem, resolveu mudar de nome. E ele, após ter recebido a visita de seres de outro planeta, muda então o seu nome para Akhenaton, que significa o espírito atuante de Atom, o que representou o seu repúdio aos deuses de Amon na época. O rei Akhenaton declarou-se também filho do profeta Atom, uma divindade representada como um disco solar. Akhenaton instituiu o deus Atom como a única divindade que deveria ser cultuada, sendo o próprio faraó o único representante dessa divindade. Vou colocar para vocês aqui a imagem do Akhenaton. Essa é uma imagem do faraó Akhenaton com a sua esposa e com seus filhos. E ao centro, em cima, você vai ver um sol, um disco que iluminava então a terra. Segundo a mitologia egípcia, esse homem foi visitado por extraterrestre e escolhido para poder ser o representante deles aqui na terra. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre tudo isto? Será que realmente os Anunnakis, eles são seres que vieram de Nabiru? Então criaram a humanidade, colocaram os homens para trabalhar na coleta de minério? Será que o faraó Akhenaton, ele realmente é representante dos deuses? Então agora ele é aquele que representa aqueles que vieram do céu, de um lugar distante? O que realmente a Bíblia diz sobre isso? Quando olhamos o livro de 1 Reis, no capítulo 2, versículo 11, o texto vai dizer assim: E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O texto está falando naquele episódio quando
Elias é levado ao céu num carro de fogo, em um redemoinho, e Eliseu, então, fica para dar sequência ao seu ministério. Em Gênesis capítulo 5, versículo 22 até o 24, diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A ufologia acredita e cita esse texto bíblico como que sendo que Enoque foi abduzido, foi tirado da terra e foi levado ao céu. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 4, nós vamos ver escrito assim também: Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a envolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de ambar, que saía dentre o fogo. Aqui, Ezequiel está à margem do rio Quebar, lá no período que Nabucodonosor levou o povo cativo para a Babilônia. E o texto está dizendo que ele vê um objeto, um ser, uma imagem, ele tem uma visão ao céu. E ele vê que está envolvido em uma nuvem. E ao redor desta visão há um fogo que envolve ele. No centro dela, uma luz como a cor de ambar. Ainda na Bíblia, Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos do céu. O texto está dizendo que no passado, muitos dos nossos irmãos, eles, sem saber, hospedaram seres angelicais que vieram do céu para a terra. E com base nesse texto, a ufologia, ou aqueles que estudam a ufologia, eles acreditam que esses anjos, esses seres que vieram do céu, tratam-se de seres extraterrestres. Mas e a Bíblia? Você pode perguntar, o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Vamos comentar em cima dos textos que eu citei para vocês aqui. Primeiro, Elias no carro do fogo. Se nós observarmos o contexto histórico, nós vamos ver que trata-se de dois homens que vão em direção a uma cidade. Quando Elias ele é tirado, segundo o texto bíblico, surge aquele carro de fogo no redemoinho. Ele é levado para o céu. A Bíblia não diz extraterrestre, disco voador, mas que ele foi levado ao céu em um carro de fogo envolto de um redemoinho. Se Elias tivesse sido realmente tirado por um disco voador, quando Jesus está então ali orando e aparece então naquela visão Moisés e Elias, ali claramente demonstrando que tratava-se de dois personagens importantes do Antigo Testamento. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. O texto de Ezequiel, ele comenta que a visão de Ezequiel, ela foi tão contundente que ele caiu sobre os seus joelhos. E depois ele começa a contar, a relatar essa visão. Ele diz que os seres angelicais, no versículo 10 do capítulo 1 diz: a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. A mão direita, todos os quatro tinham o rosto de leão. E a mão esquerda, todos os quatro tinham o rosto de boi. E também o rosto de águia, todos os quatro. Se realmente isto fosse uma visão de um disco voador, de um extraterrestre, João, lá na ilha de Patmos, tem a mesma visão. E ele deixa claro que ali é o Cristo ressuscitado que aparece diante dele. E mais, quando estudamos o livro dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão relatar esta visão que Ezequiel teve aqui, apresentando unicamente a pessoa de Jesus como sendo esta visão. Por isso, não podemos, através desse texto, afirmar
que o que Ezequiel viu foi a presença de extraterrestres e aquela visão foi um disco voador que ele viu vir até a terra. Gênesis capítulo 5, 22 ao 24 disse que Enoque andou com Deus até que Deus o tomou para si. Quando você lê o livro de Enoque, no capítulo 7, você vai ver registrado ali esse acontecimento. E a ufologia acredita que Enoque ele é levado por esse disco voador, por esses seres de outros planetas que visitam a Terra. Mas o texto de Gênesis não deixa isso claro. Diz que Deus o tomou para si. Nós não podemos, de forma alguma, levar isso em consideração, porque o livro de Enoque é um livro apócrifo. No ano 200, quando houve ali a separação dos livros considerados inspirados e sagrados, o livro de Enoque foi deixado de fora, por se tratar um livro de cunho histórico, não podendo ser tratado como um livro doutrinário. Então, por isso, ele não é escolhido como um livro considerado sagrado. E por isso, ele não é canonizado e não entra nos 66 livros que compõem a nossa Bíblia hoje. Portanto, por isso, por se tratar de um livro apócrifo, nós não podemos ter como base doutrinária para afirmar que realmente Enoque foi levado ao céu por extraterrestres. Em Hebreus capítulo 13, do 1 e o 2, que nós lemos, aqui não se trata de seres de outro planeta. Trata-se de seres angelicais. Anjos, quando estudamos angelologia, nós compreendemos melhor e sabemos que esses seres celestiais visitaram a Terra, estiveram presentes no ministério dos homens aqui na Terra. Eles participaram, esses seres angelicais, participaram da vida dos homens como mensageiros e portadores da palavra do Senhor. Eles traziam uma mensagem, eles eram muitas vezes enviados para trazer uma bênção, uma resposta. Porém, a Bíblia não afirma que eles são seres de outros planetas que vieram enviados para se relacionar com a humanidade. Portanto, a Bíblia não afirma isso. E por mais que a ufologia, os estudiosos tentam afirmar isso, nós não podemos ter como base doutrinária, porque a Bíblia não nos dá base para isto. Porém, nós tratamos como seres angelicais, como já disse, que vieram a mando de Deus para uma determinada obra na Terra. Portanto, meus amados, o que vimos aqui são meras especulações. Cientistas, ufólogos, pessoas que querem ter base para suas pesquisas e querem usar a Bíblia Sagrada como base para isso. Mas a Bíblia é clara, ela não afirma a presença desses seres na Terra. Mas a ciência continuará tentando provar a existência desses seres e usando a Bíblia como base da manifestação desses seres aqui. Portanto, a respeito da ufologia e a Bíblia, o que a Bíblia diz? Não há base doutrinária na Bíblia para afirmar que a Terra no Antigo Testamento ou no Novo Testamento tenha sido visitada por seres de outro planeta. Um forte abraço a você. Compartilhe essa mensagem, compartilhe essa palavra. Deixe o seu like, se inscreva no canal e pode sugerir nos comentários novos temas para que possamos abordar aqui no canal. Deus abençoe, em nome de Jesus.